que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Amém. Eu vou ler aqui uma palavra da parte do Senhor que está em João, lá no capítulo 14, a partir do 1º, eu vou ler alguns versículos que diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Só para completar aqui o 5, Tomé fez uma pergunta assim, ó: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus respondeu assim para ele, ó: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho Glória e a a Deus. verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Santo, por mim. santo é o Senhor. Glória a Amém? Deus. Que palavra Glória a abençoada, Deus. né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele já pisou aqui na terra uma vez, sendo 100% Deus e sendo também 100% homem, humano. Ele pisou nessa terra com uma missão, a qual trazer de volta aquilo que tinha perdido. Lembra quando o homem pecou lá no Jardim do Éden? A gente perdeu algo que foi a salvação, que foi uma vida eterna. O Deus pega o seu único filho, Jesus, como já foi falado aqui esta noite, manda vir para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Porque naquele tempo, o perdão dos pecados dos irmãos era por animais. E o animal ali não servia mais. Quando a gente foi distinto, afastado da glória de Deus, aquele sacrifício de animais não servia mais, precisava ser o sacrifício santo, humano. E a palavra fala que Deus olhou lá do céu, não viu nenhum justo aqui na terra. Então ele manda seu único filho Jesus, o qual nasceu santo, cresceu, viveu aqui na terra 33 anos sendo santo e hoje se encontra no céu sendo santo. Ou seja, Jesus veio a primeira vez e cumpriu sua missão, morrer por mim e por você. Glória a E Deus. Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele começa a dar algumas explicações para o discípulo. As suas últimas palavras, ele faz uma promessa aqui. Fala que ele vai, mas vai voltar para buscar nós, vós, ou seja, nós, para onde ele estiver, vós, eu e você, esteja com ele também. Glória a Deus. Ou seja, aqui agora Jesus, a segunda volta de Jesus não vai ver como a primeira. A segunda volta de Jesus aqui já está se tratando do arrebatamento da igreja. Porque a palavra fala claramente que o Senhor virá do céu em grande glória para arrebatar a sua igreja, para arrebatar aqueles que vos guarda na esperança que Jesus irá voltar. E Jesus, ele, o interessante dele, que ele sempre falou por parábolas. E uma dessas parábolas que ele fala para nos preparar é a parábola das 10 virgens. Jesus vai nos falar aqui sobre a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, a partir de 1, Jesus diz assim, ó: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aqui fala cerca de 10 virgens, 10 mulheres. Fala que 5 eram loucas e 5 prudentes. Elas tinham um encontro com o noivo, porém precisavam levar o azeite nas suas lamparinas. As 5 loucas, elas não levaram azeite. As prudentes, elas levaram o azeite para o encontro ao noivo. E a palavra vai nos dizer que elas vão ao encontro ao noivo, porém o noivo começa a atrasar. O noivo aqui está se referindo também a Jesus Cristo. O noivo começa a atrasar e aquelas 10 virgens ali, ela acaba adormecendo. Mas à meia-noite a palavra vai nos dizer que surge um grito: Eis que o noivo vem aí. As 5 prudentes estavam preparadas com azeite, as 5 loucas não. Então as 5 loucas correm para as 5 prudentes e fala: Dás-nos um pouco do teu azeite. As 5 prudentes falam: Eu não posso dar, porque se eu dar, vou ficar sem. Faz assim, ó, você vai, compra e volta. Então aquelas 5 loucas saíram para comprar o azeite. Porém, no que elas saíram, o noivo abriu a porta. As 5 prudentes entrou e as 5 loucas, quando elas voltaram e bateram na porta e gritaram assim: Jesus, abre-nos a porta. Jesus falou: Não vos conheço. Sabe o que eu tiro disso aqui também, interessante? Que as 5 loucas ali, elas sabiam onde encontravam azeite. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes a gente sabe que Jesus realmente é o caminho. Muitas das vezes a gente sabe que não há outro Salvador a não ser o Senhor. Todos nós que se encontram aqui esta noite, todos, claro que a gente crê que Jesus, somente Ele pode nos proporcionar salvação. Mas nem sempre a gente quer deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Jesus.
A palavra diz claramente, se a gente quiser seguir a Jesus, precisamos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade dele. E o mais lindo ainda, também que eu acho, é que Jesus, ele começa a falar acerca da sua volta, e a gente sabe algo que naquele dia ninguém sabe a não ser o Pai. Nem o próprio Filho, que é Jesus, nem os anjos sabem. Aqui em Mateus 24 vai nos dizer assim, ó, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Somente Deus sabe a hora que ele vai voltar. Por isso que é bom a gente nos preparar. Jesus fala, esteja preparado. Não sabemos o dia nem a hora, mas todavia devemos estar preparados. Jesus começa a falar que será como foi nos dias de Noé. Aqui dando continuidade, Jesus fala assim, ó, em Mateus 24, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, muitos casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida comum, uma vida normal, sem lembrar que seus pecados podiam trazer graves consequências. Aquele povo começou a pecar, aquele povo começou ali a desagradar Jesus, e Jesus chega até Noé, Noé, esse povo está errando demais, Noé, esse povo não quer ouvir minha palavra, esse povo não quer me obedecer, mas você, Noé, está agradando os meus olhos, você é um homem reto a mim. Então, o que Jesus fez com Noé? Falou, Noé, faz uma arca que eu vou guardar você e a sua família. E Noé faz aquela arca ali. No que Noé faz aquela arca, a palavra vai dizer que Noé leva alguns dias fazendo aquela arca. E enquanto Noé estava fazendo aquela arca, o processo que Noé demorou, Noé falava para as pessoas para se arrepender, porque Jesus iria voltar, porque Jesus iria mandar o dilúvio, para se arrepender, para Jesus ter misericórdia. Sabe o que muitos faziam? Zombava, dava risada da cara de Noé. Não acreditava naquilo que Noé estava falando. A arca, agora Noé faz a arca está feita, Jesus manda pegar algumas aves, alguns animais e levar para a arca, para até depois do dilúvio também ter a reprodução. A palavra vem nos dizer, amados, que 150 dias chovendo direto. 150 dias, ou seja, 5 meses chovendo direto. Um dilúvio que Deus mandou, mas Deus guardou a Noé, porque Noé ouviu a palavra do Senhor, foi fiel e obediente ao Senhor. Tudo que o Senhor quer nas nossas vidas é obediência. Precisamos saber algo, que Jesus está à porta e precisamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Além dessas parábolas que Jesus falava, Jesus também dava sinais. Ele falou os sinais que iam acontecer quando ele iria voltar, ou seja, estaria próximo da sua volta. A gente precisa ter algo, um discernimento, pedir discernimento ao Espírito Santo, para o Espírito Santo nos ajudar para a gente entender e entender pelos sinais que está acontecendo que Jesus realmente está voltando. Só para a gente ter um pouco da noção, uma das coisas que Jesus falou, que a volta dele estaria próxima, seria fome, rumores de guerra, um amor de muitos se iniciarão. Para a gente ter um pouco da noção sobre a pesquisa da ONU, segundo a pesquisa da ONU, vocês sabem que cerca de 815 milhões de pessoas passam fome. A Nigéria é um país que mais passa fome, é a Nigéria. Cerca de 815 milhões de pessoas. A guerra na Síria ela já está durando cerca de 6 anos. E pelo fato desses 6 anos de guerra na Síria, muitas crianças, cerca de 11 milhões, tiveram de fugir de suas casas. Aqueles povos fugiram de suas casas, cerca de 11 milhões de pessoas fugiram de suas casas. 5 milhões estão refugiadas. 6 milhões de crianças foram efetuadas pela guerra. E 80% da população vive em pobreza. Se você for ver pelo sinal, se você for ver pelos mundos que está acontecendo, em Rio de Janeiro ali, você vê uma guerra danada ali, aqueles exércitos na rua. Aqui em Amargosa, estão proibindo de pregar o evangelho, aqui tão perto, 2 vereadores na Câmara se levantou para proibir de pregar o evangelho, para fazer isso aqui, que estamos fazendo. De certa forma, a gente precisa dar valor, esse
ar livre, esse momento tão liberado que a gente tem aqui para falar de Deus. Porque muitos, na verdade, queriam aqui poder estar falando de Deus, mas muitos não pode porque não tem força suficiente para estar aqui falando de Deus. Muito não pode porque nesse momento se encontra no leito do hospital e queria estar aqui. O dia de amanhã, como o irmão não falou, não pertence a nós, pertence a Deus. De ontem para hoje a gente viu um homem morrendo ali tão rápido. Por isso que Jesus fala que a gente precisa estar preparado como as 5 prudentes, porque não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor ele vai vir e a gente precisa estar preparado para subir juntamente com Deus. O que eu acho lindo é que quando Jesus ele veio, ele pisou na terra, ele fez sua missão, e quando ele estava subindo, aquele discípulo ficou espantado, onde aparece e fala, não se preocupe, da mesma forma que você está vendo esse Deus subindo, você verá ele voltando para buscar a sua igreja. E o mais lindo ainda é aquele que espera no Senhor de maneira fiel, vai se encontrar com ele nas nuvens. Imagine que privilégio para mim e para você se encontrar com aquele santo dos santos, porque o propósito de Deus é isso, trazer uma salvação eterna para nossas vidas, não apenas a alegria de momento. Se eu falar para você, você pode me perguntar, Neno, se eu aceitar Jesus aqui, eu estou livre de problema? Aí eu estaria mentindo para você, porque eu sempre falo, o Evangelho não é facilidade, mas eu te garanto que o Evangelho, ele é felicidade. Felicidade por quê? Porque sabemos que nas nossas provas, na nossa dificuldade, Jesus está conosco. E o nosso maior tesouro é ter a salvação no céu. Glória a Deus. Jesus vem deixar algum versículo aqui muito interessante também, acerca da sua volta, que diz assim, ó, em Lucas 21 e 27 diz, então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Mateus 16, 27 diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Deus recompensará cada um de nós de acordo com o que tem feito. Aí eu lhe faço uma pergunta, o que você tem feito para agradar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Jesus, ele oferece gratuitamente algo a gente, de graça, a salvação. Por quê? Porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Será que estamos sendo gratos a Deus suficiente pelo que ele fez a gente ali? Você não precisou carregar a cruz, você não precisou ser chicoteado, você não precisou ter as mãos furadas, os pés furados, você não precisou ter uma coroa de espinho na sua cabeça e bateram naquela coroa e os espinhos furaram a sua cabeça. Você não precisou disso. Ele fez isso por você e mesmo a gente não sendo merecedor, ele nos amou a si mesmo. Ele não veio ao mundo de maneira forçada. Ele veio ao mundo por amor, para morrer por mim e por você. E nesta noite o que eu quero dizer é que você analise, coloque, eu creio que cada um aqui tem consciência de si, das suas obras diante de Deus. Colocamos as nossas mentes e ver se de fato estamos agradando a Deus. Se de fato estamos agradando o ato tão grande que Ele fez por mim e por você, mesmo sem não merecer. Então que nesta noite cada um de nós venha se preparar para a volta de Cristo, porque Cristo realmente está voltando. Muitos pregam, infelizmente, o evangelho de prosperidade e esquece de falar que a maior riqueza para um ser humano é ter a salvação. O próprio Jesus falou assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu confesso que eu não tinha esse entendimento, mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu reconheço que a minha salvação vale mais do que qualquer outra coisa aqui na terra, porque lá eu terei uma vida eterna, e aqui não, aqui estamos só de passagem. A nossa vida eterna vai ser no céu, amém? Então que nesta noite você venha abrir seu coração para Jesus e deixar Jesus entrar e transformar a tua vida como Ele transformou a minha, e Ele quer transformar a vida de todos nós, porque a vontade dEle é essa. Que o Espírito Santo continue abençoando vocês e falando em cada coração. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.